Imagine sair de casa e de repente perceber que tudo ao seu redor mudou, levando você a entrar em um mundo onde tudo é familiar e, ao mesmo tempo, nada é o que parece ser. Bem-vindo ao Sete Além. Eu só queria visitar a minha amiga naquela noite comum em Santo André, nada mais. Mas quando dobrei a esquina, tudo mudou. Minha rua, o lugar que eu conhecia desde criança, era irreconhecível. Ruínas, silêncio absoluto, um vazio que parecia doce toda a vida. O ar estava pesado e um frio estranho subia pela minha espinha. Eu senti que algo me observava, algo invisível, e meu coração disparou. Cada passo ecoava num espaço vazio, e a familiaridade da rua havia sumido, trocada por um labirinto de sombras e destruições. Era como se o tempo tivesse parado por ali, congelando tudo num instante de abandono e desespero. Eu tentei chamar por alguém, mas a minha voz se perdeu no vento. O que era aquilo? Onde estavam as pessoas? Por que minha rua parecia um lugar esquecido pelo mundo? Naquele momento, uma sensação sufocante tomou conta de mim. Eu não estava apenas perdida na rua. Eu estava perdida em algo maior, um lugar que eu só conhecia por histórias sussurradas. Sete Além. Eu andava devagar, tentando entender o que meus olhos viam. A calçada onde brinquei, os muros grafitados, as árvores que eu conhecia, tudo destruído, como se uma tempestade tivesse passado e levado tudo embora. Os carros estavam abandonados, enferrujados, com portas abertas, como se os donos tivessem fugido correndo. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo acelerado. Tentei gritar, mas minha voz parecia um sussurro perdido no vazio. Foi quando eu ouvi uma voz atrás de mim. Um nome. Deia, que gelou meu sangue. Virei rápido, mas não havia ninguém. Só sombras que se moviam nas bordas da minha visão, desaparecendo quando eu tentava olhar diretamente. Cada passo que eu dava parecia me levar para mais longe da realidade. As ruas mudavam de direção, as sombras se alongavam, e o ar ficava cada vez mais pesado, como se o próprio lugar estivesse vivo e tentando me prender ali. Eu queria correr, mas meus pés pareciam presos ao chão. O medo apertou meu peito, e uma voz interna gritou para eu fugir. Mas para onde? Eu estava presa numa mesma rua que não existia mais, num lugar onde o tempo e o espaço se dobravam. E foi ali, no meio daquela ruína, que eu percebi. Eu não estava mais na minha rua. O Sete Além era real. Antes daquela noite, tudo era normal. Eu saí de casa como sempre, sentindo o cheiro do café vindo das janelas, ouvindo o som distante dos carros e cumprimentando os vizinhos. Santo André era o meu lar, um lugar seguro. Eu caminhava para a casa da minha amiga, pensando nas risadas e conversa que tivemos. Nada indicava que aquela noite seria diferente. A rua estava iluminada pelas lâmpadas amareladas e o céu estava claro. Mas, quando eu dobrei a esquina, tudo mudou. A rua que eu conheci originou-se por um cenário de destruição e silêncio. Foi como atravessar um portal invisível, deixando para trás o conforto da minha vida. Tentei me agarrar às memórias daquele lugar, as brincadeiras, os encontros, os passos que eu dava ali todos os dias, mas nada fazia sentido. Era como se a minha rua tivesse sido arrancada do tempo, congelada num momento que eu não consegui compreender. E naquele instante, percebi que não estava perdida apenas no espaço, mas numa realidade que desafiava toda a lógica. Eu tentei seguir o caminho que sempre fazia, mas a rua era irreconhecível.
As casas estavam vazias, as portas escancaradas. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir até o meu próprio coração bater. Eu tentei seguir o caminho que sempre fazia, mas a rua era irreconhecível. Não havia sinal de vida. Os objetos estavam espalhados, como se as pessoas tivessem desaparecido de repente. O medo cresceu dentro de mim. Um frio foi subindo e me deixou paralisada. A familiaridade da rua foi transformada num labirinto estranho e hostil. Cada passo me afastou mais da realidade que eu conhecia. Eu estava cercada apenas por sombras e ruínas, e a sensação de isolamento só aumentava. Era como se eu tivesse entrado num lugar onde o tempo não existia. Tudo estava parado e a sensação era de desespero. A rua que antes era meu caminho seguro, agora era um enigma assustador. E no meio desse silêncio, uma certeza me dominava. Eu não estava mais no meu mundo. Continuei andando, tentando encontrar algum sinal de vida. Mas só encontrei rostos que não deveriam estar ali. Moradores estranhos, com olhares vazios e movimentos lentos, como se estivessem presos num sonho ruim. Eles não falavam, não respondiam, apenas me observavam, imóveis, como se eu fosse uma intrusa. O silêncio era interrompido por sons distantes, vozes que chamavam pelas paredes. O ambiente começou a se transformar. As ruas mudavam de direção sem aviso, me conduzindo por caminhos que eu tinha certeza que não existiam. Parecia que as casas respiravam silenciosamente, se expandindo e contraindo. Sombras se moviam nos cantos dos meus olhos, desaparecendo quando eu tentava olhar. Sentia ali uma presença invisível me observando, escondida nas sombras, alimentando-se do meu medo. O ar ficou difícil de respirar e meu coração estava muito acelerado. Comecei a duvidar da minha sanidade. Seria tudo real? Ou apenas um pesadelo do qual eu não conseguia acordar? Mas eu não poderia desistir. Algo dentro de mim dizia que eu precisava continuar, que a resposta estava ali, entre aquelas ruínas e sombras. Foi quando uma voz sussurrou meu nome, vinda de uma porta que não existia antes. Meu corpo congelou. No meio daquela confusão, quando o medo me ameaçava vencer, uma clara questão surgiu. Eu não estava mais na minha rua, nem na minha cidade. Estava no Sete Além, um lugar entre mundos, onde o tempo não segue regras e a realidade se dobra. Sete Além era uma prisão invisível, um limbo onde almas e memórias ficam presas, esquecidas pelo mundo real. Cercada por uma névoa densa, eu não via o caminho de volta, e não sabia se alguém poderia me encontrar. A ideia de estar presa ali me aterrorizava, mas também me deu um propósito. Se eu estava em Sete Além, eu primeiro entenderia suas regras e encontraria uma forma de escapar. Não poderia me entregar ao desespero. Minha caminhada não era só física. Era uma jornada para reencontrar a realidade, para quebrar as barreiras invisíveis que me prendiam naquele espaço estranho. Com o coração pesado, comecei a lutar para reencontrar o caminho de casa. Sete Além era um labirinto vivo, um pesadelo querendo me prender para sempre. Cada passo era uma batalha contra o medo e contra o espaço que tentava me confundir. As ruas mudavam de direção, as sombras se aproximavam, os rostos vazios bloqueavam o meu caminho. Seus olhares eram facas perfurando a minha coragem. Eu senti seus olhos invisíveis me submeterem a desistir. Mas eu não poderia. A cada tentativa de sair, o caminho se fechava, a rua ficava mais escura, opressiva. Meu coração disparava, a respiração curta, a sensação de prisão aumentava. Quase cedi ao desespero. Quase deixei o medo me dominar. Mas algo dentro de mim se recusava a aceitar aquele destino. Eu precisava lutar.
Foi uma luta física e mental. Enfrentei meus medos, dúvidas, o pânico que ameaçava me paralisar. Cada sombra, cada sugestão era um desafio a superar. No auge da batalha, quando tudo parecia perdido, vi uma pequena luz, uma fresta no meio da escuridão. Talvez existisse um caminho de volta, pensei. Com o coração acelerado, segui aquela luz, sabendo que minha única chance era enfrentar tudo de frente, sem hesitar. Seguir aquela luz foi como atravessar um túnel entre mundos. A escuridão recuava, o ar pesado estava leve. Meu coração ainda acelerado, mas uma esperança tímida crescia dentro de mim. De repente, a rua mudou. Ruínas deram lugar a calçadas familiares, casas reconstruídas, luzes acesas. O silêncio foi substituído pelos sons da noite. Folhas, latidos, murmúrios da cidade. Eu estava de volta. Minha rua, minha vida, mas algo em mim havia mudado para sempre. Sete Além deixou marcas invisíveis, cicatrizes que ninguém via, mas eu sentia a cada instante. A fragilidade do tempo e da realidade me acompanhava como uma sombra. Eu sabia que mesmo aqui, parte daquele lugar estranho estava comigo, dentro da minha mente, no meu coração. Talvez um dia, aquela rua que estava destruída me chamasse de novo. Por enquanto, eu estava em casa, e isso me bastava. Se essa história mexeu com você, saiba que Sete Além pode estar mais perto do que você imagina, escondido nas sombras do cotidiano, esperando para ser descoberto. Se gostou, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que exploram mistérios e segredos como este. Deixe seu comentário, conte o que você faria no meu lugar ou compartilhe as suas experiências. Lembre-se, o que parece familiar pode se transformar em algo desconhecido, e a única saída é enfrentar o desconhecido de frente. Até a próxima viagem para o Sete Além.